seja muito bem-vindo ao programa direto do plenário. Nós estamos na Casa de Leis Osasquense e, como vocês observam no cenário, nós estamos recebendo um coletivo que participou dessa legislatura, o coletivo da Ativoz, e nós vamos daqui a pouquinho falar com cada um deles para falar sobre projetos, falar sobre ambições. Mas antes eu queria fazer um convite especial para você que me assiste pelo YouTube. O nosso canal é TV Câmara Osasco. Você pode se inscrever no nosso canal, tem um sininho que você pode ativá-lo para receber todas as nossas notificações. Câmara Notícias, o Acontece Osasco, as sessões solenes, audiências públicas, extraordinárias. Um conteúdo eclético, robusto, com uma variedade de assuntos relacionados ao poder legislativo de Osasco. Está pelo Facebook, você pode curtir a nossa fanpage, pode compartilhar nos grupos e recomendar o nosso material para a família. Feitas as devidas apresentações, agora eu vou falar diretamente com os meus convidados. Convidados estes que fizeram um trabalho interessante aqui na Câmara de Osasco. Eu acompanhei no período que cheguei aqui na Câmara. Foi uma novidade, né, porque coletivo a gente não tinha essa experiência, e acompanhamos cada passo, cada projeto que foi apresentado aqui na Casa de Leis. Antes de falar dos projetos, as boas-vindas a esse coletivo que eu tenho um carinho especial. Antes mesmo de entrar aqui na Câmara, eu já tinha um carinho especial por eles, e aqui na Câmara criamos mais vínculos ainda. Começar aqui pela Juliana Curvelo, que leva o sobrenome de uma cidade onde mora a minha querida irmã, Curvelo, Minas Gerais. Então, seja bem-vinda, começando aqui pela Juliana. Obrigada. É um prazer estar contigo mais uma vez. Como você mesmo disse, antes mesmo de estar aqui, a gente já se conhecia, né? Já tinha um carinho também pelo seu trabalho. E fico muito feliz de ter compartilhado esse tempo contigo. O prazer foi todo nosso, e eu tenho certeza que daqui para frente vamos falar de muita coisa boa. O Igor também está aqui com a gente, o Igor Andrade, ele também é ator, escritor, ativista. Eu até comentei com ele aqui nos bastidores, dá para conciliar, né, as duas coisas, as diversas profissões? Dá ou não dá, Igor? Não dá. Acho que o parlamento exige muito da gente, né? E por ser o primeiro mandato coletivo da história de Osasco, a gente faz tudo junto. Eu, Juliana, Ângela. Então, ocupa muito tempo da gente. Então, não dá para conciliar, mas é importantíssimo a gente estar aqui representando a população. População essa que nunca foi representada na Câmara de Osasco. População LGBTQIAP+, mães solos, povos de terreiro. Então, vale a pena. É verdade. Ângela Bigardi, nossa professora, ela comentou comigo que já está na aposentadoria, mas que pretende voltar com as suas atividades, com outros projetos. Ângela, obrigado, viu, por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Direto do Plenário. Obrigada. É um prazer estar aqui, despedir. Fazemos uma trajetória muito bacana aqui na Câmara. Foi muito importante para a gente poder estar aqui. E a gente vai dar continuidade agora, porque a nossa militância é na rua, é na educação, é no ecossocialismo, e a gente está feliz. Está encerrando um ciclo muito importante para nós. Ju, nós tivemos aqui algumas das pautas que foram apresentadas pelo coletivo, como, por exemplo, a representatividade feminina, né, os direitos da LGBT, educação pública, fortalecimento do SUS, movimento estudantil, né, ecossocialismo, defesa dos trabalhadores, serviços públicos, cultura, estudantes, minorias e combate ao conservadorismo. Aqui na Câmara Municipal, esse período que vocês passaram, deu para defender essas pautas, conseguiram conquistas? Fala um pouco dessas bandeiras que foram apresentadas pelo coletivo, que no decorrer dessa legislatura vocês apresentaram aqui na Câmara Municipal. Quando nós chegamos, a gente achava que teria que ter sempre uma postura muito rígida em torno do que é a articulação política e tudo isso, né? Então, no começo, foi bastante difícil. Até moções nossas não eram aprovadas, né? Então, a gente tinha uma certa dificuldade até de entender o porquê. E os próprios vereadores falaram para mim assim, você não conversa com a gente, você chega atacando a gente, né? Chega com outra postura. Isso me fez abrir os olhos de que essa arte do parlamento ela é falar, é conversar, é dialogar, não tem política sem diálogo. E, para nós, foi muito importante chegar com o posicionamento que a gente
chegou, amadurecer, entender que existem os diálogos e as pessoas conseguem compreender quando a gente faz isso. Então, por exemplo, a gente aprovou projetos muito importantes que envolvem, inclusive, as mulheres negras, a população LGBTQIA+, que eu acreditava que seriam impossíveis de ser passadas aqui, justamente por ter um espaço que é conservador. A gente tem vários evangélicos, e a cidade era uma cidade conservadora, mas, surpreendentemente, nós tivemos vários projetos aprovados, como o Dia Marielle Franco, que acho que foi o primeiro projeto aprovado nosso, e para a gente foi muito simbólico, porque ele é um dia não só para lembrar da memória da Marielle, mas é um dia de luta contra a violência de gênero. E a gente fala disso o tempo todo, né? O espaço político para a mulher ele ainda é muito violento. E a gente ainda precisa trabalhar isso no nosso dia a dia, educar os nossos pares. Então, dar o pontapé inicial, aprovando esse projeto, foi fundamental para mostrar qual que é o nosso objetivo de luta, qual que é o nosso trabalho, qual que é o nosso entorno. E é uma grande conquista, justamente porque Osasco ainda é taxada como uma cidade conservadora, mesmo a gente ter retomado a parada LGBT, ter trabalhado outras pautas, não só enquanto legislativo, mas enquanto movimento social na cidade. Eu acho que ainda precisa de muito mais. A gente ainda precisa conquistar pessoas para que elas também façam nos seus territórios, nos seus espaços, porque a gente também não quer ser a única voz no deserto, né? Nós queremos que essas vozes se ampliem, que as pessoas consigam dialogar. A gente foi porta-voz de muitos grupos, né, meninos? E isso representa muito para a gente. Acho que essa diversidade que o mandato coletivo traz, ele abre essa possibilidade. Então, foi muito gratificante conseguir ecoar diversas vozes. Eu saio daqui feliz, contente, realizada, me sentindo bastante lisonjeada pelos convites, né, pelas parcerias que surgiram também. E a gente segue em luta, que é para isso que a gente veio. Muito bom. Igor, eu percebi no mandato da Ativoz que não era só um mandato propriamente dito. Eu vi e observei muita participação dos três. Você é muito ativo, a Ângela também, sempre aqui ajudando, dando esse suporte para a Juliana. Não era um coletivo só no nome, não, era participativo mesmo. E o Igor, eu já conhecia ele antes, com uma personalidade muito forte, contundente em suas colocações. Eu não vou chamá-lo de briguento, não, vou chamar de personalidade forte. E isso trouxe, evidentemente, um colorido para a Câmara Municipal. E a Câmara é feita de debates, de apresentação de projetos. E isso faz parte do parlamento. O parlamento que não tem debate, que não tem discussão, não é parlamento. E eu percebi que o coletivo teve essa atuação muito forte aqui na Câmara, nas audiências públicas, que eu participei de algumas, e eu percebi a presença mesmo do coletivo. Então, a representatividade de vocês ela foi latente. Isso se deve exatamente a esse alinhamento entre vocês. Eu estou falando alguma besteira aqui ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Desde o plano diretor até outros projetos, a gente sempre buscou participar juntos. Tanto na LOA, e eu acho que a gente dividia muito bem isso, e divide ainda, vai continuar dividindo, porque enquanto a Ju estava vendo a pauta sobre mulheres, ecossocialismo, a Ângela estava vendo educação, eu estava vendo a pauta de pau de terreiro e LGBTQIAP+, e isso ajuda a gente a otimizar o tempo de uma forma ou de outra, mas a gente sempre participou juntos. Assim, acho que a Câmara não vai ser a mesma depois da Ativoz, até porque a gente promoveu debates importantes, né? Tem a lei do combate à LGBTfobia, hoje Osasco tem o dia do combate à LGBTfobia, e isso vai ficar na história de Osasco, né? Infelizmente, a gente está no país que mais mata a população LGBTQIAP+, sobretudo trans e travestis, e hoje a gente tem uma lei na cidade de Osasco, importantíssima, da Juliana da Ativoz, que vai ter o dia que combata isso, né? Fora isso, outros projetos de lei do assédio, né, contra o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, seja ele ambiente público ou privado, que também é uma lei da Juliana. Então, a gente sai da Câmara, mas deixa projetos importantíssimos, interessantes e necessários para a população. E o mandato coletivo é isso, né? É ter o apoio não só na sessão,
mas também fora da sessão. Eu sou desse jeito. Tenho as falas contundentes, mas é por ver a Juliana falando na tribuna, que eu aprendo. A gente aprende um com o outro. Eu aprendo muito com a Ângela a ter paciência, por exemplo, que eu não tenho paciência nenhuma. Então é importante. Isso no mandato coletivo a gente se equilibra, né? Quando um está muito bravo, o outro está mais calmo, né? E é isso, assim. Quando um precisa chorar, o outro está ali para abraçar. E isso faz toda a diferença, porque a política ela também deve ser afetiva e unida, né? União. Então quer dizer que a Ângela é o ponto de equilíbrio do coletivo. Então, quando está mais nervosinho, a Ângela vai lá e dá aquela acalmada. Calma, respira. Há controvérsias. Há controvérsia? Ô, Ângela, mas apesar de vocês não terem conseguido retornar para o parlamento, a votação ela aumentou. Houve um reconhecimento, isso é notório. E quando há um reconhecimento dos votos, mesmo não batendo o coeficiente ou a nota de corte, é perceptível que o trabalho foi reconhecido. Quando a votação não aumenta, a gente fica naquela dúvida, não alterou. Mas, no caso de vocês, houve um aumento significativo. Fala um pouquinho dessa votação que vocês obtiveram. Não foi o suficiente, mas é um número que dá para, provavelmente, na próxima eleição, a gente daqui a 2 anos tem a eleição de novo, né, vocês conseguirem até estruturar melhor a campanha de vocês. Verdade, a gente quase dobrou, né, o número de votos, e para nós foi muito importante. A gente estava na rua, na campanha, quem fez a campanha novamente foi a gente, na rua. E é importante pensar também que a nossa ideia do Ativoz era atingir mais pessoas, mais vozes na cidade, e a gente conquistou isso. Todas essas participações nossas em plano diretor, em LOA, em audiência pública, a gente ampliou para outros grupos, outros coletivos que também participaram com a gente. Então, não era só a gente, só o nosso coletivo aqui. Ele foi ampliado. Então, isso é muito reconhecimento para a gente, muito importante. E acho que é isso. A campanha foi muito linda, a nossa campanha. A gente ficou muito feliz com os votos. A gente agradece, inclusive, a população que confiou na gente. E estamos aí, esses votos, esses 3.218 votos, a gente vai honrar na rua, continuando a nossa batalha, a nossa luta. Isso. É uma votação significativa, a gente tem que reconhecer. Não é fácil conquistar voto. Nós temos uma competitividade muito grande aqui na cidade de Osasco. Até comentei em outras entrevistas, são mais de 407 candidatos. E a gente percebeu que, nessa eleição, nós tivemos uma candidatura muito equilibrada, principalmente da máquina, que tem o poder econômico, e entre eles a disputa foi muito ferrenha. Então, obviamente que essa votação vocês conseguiram pelo mérito, pelo trabalho, e isso retornou. Eu não posso deixar de falar, Juliana, a gente tem que falar sobre esse crescimento da cidade de Osasco que a gente obteve nesses últimos anos. A cidade ela cresceu nas duas pontas, na Zona Sul, na Zona Norte, e a região central, então, nem se fala. Principalmente a gente está chegando agora nesse período de Natal, Ano Novo, a gente percebe a dificuldade de transitar em Osasco, de se locomover em função da série de negócios e serviços que a cidade disponibiliza para os munícipes, para a sociedade. Esse crescimento econômico, esse crescimento social, esse crescimento populacional, daqui para frente, se não tiver um planejamento, como é que vai ficar, Ju? Você participou de algumas audiências, eu percebi que você foi muito incisiva junto com o coletivo, para a gente planejar melhor a cidade para daqui 15, 20 anos, para que os nossos filhos, os nossos netos possam usufruir de uma cidade próspera. Osasco prosperou, mas é preciso planejar também. Com certeza. Eu vejo que tem uma dificuldade técnica nas secretarias de conseguir colocar em prática aquilo que foi colocado, por exemplo, no PPA, na LOA. A gente votou o plano diretor, está votando agora código de obras, vai pensar a cidade no formato da lei, mas, na hora da aplicação, e até mesmo na descrição da lei, ela é insuficiente. Muitas vezes, ela também traz prejuízos para a cidade, sem pensar nisso a longo prazo. Eu estava analisando os projetos que serão votados agora, na nossa última sessão. Tem projeto ali que tem impacto financeiro que não está previsto a longo prazo, que pode prejudicar muito os servidores públicos, por exemplo, efetivos. Então, a cidade ela cresce, mas, ao mesmo tempo, ela onera
os trabalhadores, servidores públicos do nosso município. A gente está falando do plano diretor, a gente precisa pensar que a cidade, como sendo a cidade que ela é a segunda mais poluída, ela estava como primeira, depois foi para a segunda, enfim, tem mudado muito esse número, mas ela é uma das primeiras cidades que está no ranking das mais poluídas do país. Pensando nisso, já que a gente está fazendo um plano diretor, uma lei de zoneamento, vamos pensar em preservação total de áreas verdes, e não na construção de uma ecovila. Eu sei que as pessoas querem morar, e precisam morar. Hoje, o déficit habitacional, por exemplo, ele é muito maior para a população de classe baixa, e não para a classe média alta. Aqui em Osasco tem crescido muito o investimento em condomínios, mas de classe média e alta, que a população continua vulnerável, vai continuar na vulnerabilidade. Não tem projeto de moradia popular que vai conseguir tirar as pessoas de dentro das favelas e comunidades. E também pensando no meio ambiente. Então, a gente pensou, durante essa atuação, durante o plano de diretoria, eu fiquei muito ansiosa, mandato inteiro para o plano diretor. Eu sabia que estava num período de revisão. Eu quis muito fazer parte de algumas comissões aqui dentro, inclusive, porque eu sabia que o projeto ia passar por lá e a gente ia poder ter a oportunidade de discutir isso em comissão, como a Comissão do Meio Ambiente. E a gente sabia que ia passar por lá. Quando passou, a gente estava preparado para discutir, porque é um assunto que mexe com a cidade, com a vida a longo prazo, por muito tempo. São 10 anos de projeto de lei, né, estabelecida, que vai mudar a cidade, que vai traçar essas metas com relação ao meio ambiente e à nossa saúde, porque o meio ambiente ele é saúde. Se a gente acaba com os espaços verdes, se a gente não coloca as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em lugares bons para viver e com moradia digna, com saneamento básico, e isso tudo tem que ser planejado muito bem, a gente não está pensando, de fato, no nosso público-alvo. Que o poder público ele precisa pensar realmente em quem está lá, quem não tem condições de comprar, quem não tem condição de usar o BS, quem não tem condição de usar o convênio médico, que acaba tendo um pouquinho mais de estrutura. Mas tem que pensar nisso, tem que pensar no que é público, do que é para o povo, mais de classe baixa mesmo. Senão, a gente está fazendo errado. A gente está fazendo errado. Se a minha vizinha não consegue usar a UBS para fazer seus exames periódicos, está fazendo errado. A gente não está fazendo uma gestão competente na área da saúde. Se a gente está falhando no índice de poluição do ar, a gente está falhando em meio ambiente. E eu acho que isso tudo é falta de planejamento. E não é só planejamento, é gestão desse planejamento que já existe. Porque vem aqui a CEPLAG e faz um trabalho lindo, bonito, colorido, até um joguinho no plano diretor, e ficou bonito mesmo o trabalho deles. Eu sempre elogiei o trabalho que a CEPLAG faz, porque eu acho que eles são uma secretaria técnica. Vão lá e entregam um plano. Mas aquele plano ele não é executado daquela maneira. E aí, com o passar do tempo, e é lógico, existem muitos interesses políticos em toda a cidade, de diversos lados, né? A gente vive numa democracia, isso vai mudando cada vez mais. Quando vai mudando um plano como esse, perde-se a sua essência. E eu acredito muito que a gente precisa de mais pessoas capazes, técnicas, nas secretarias, para a gente conseguir executar um plano de coerência, que consiga, inclusive, olhar para essa população mais vulnerável, que é quem sofre mais. Né? Igor, eu percebi no mandato de vocês essa representatividade que não era discutida no parlamento por muitos anos, que é a questão, né, dos direitos do LGBTQI+, e a gente observou que, não só na Câmara, mas também fora da Câmara, houve uma participação popular bem interessante. Eu participei, inclusive fiz algumas reportagens, e essa representatividade trouxe para esse grupo um pouco mais de alívio. Como você mesmo disse, né, a violência ainda era muito grande, né, infelizmente, no Brasil. E eu queria que você fizesse um balanço, né, porque eu sei que tem muitos que vão assistir esse programa, que vão se sentir representados, e a gente viu isso nos eventos. Então, se vocês concederam moções, premiações, eles vieram aqui, cantaram, se apresentaram no Grande Otelo, no teatro. Então, essa visão, né, que eles não tinham, não eram assistidos, eu acho que também trouxe um pouco mais de esperança para esse grupo que se sentiu bem distante, né, não fazia parte, inclusive, da sociedade nessa questão social. Eu acho que a Câmara nunca esteve tão aberta para a população LGBTQIAP+, como nesses 4 anos.
E é muito importante, porque quando a gente fala de políticas públicas para a população, a gente fala de emprego e renda, a gente fala de moradia, a gente fala de cultura. A gente agora está falando do fim da escala 6x1, que é onde atinge também a maioria da população LGBTQIAP+, que está na escala 6x1. Então foi muito importante, assim, se sentiram representadas pela Juliana na tribuna. Foram muitas moções, premiação. O nosso prêmio Mulher em Destaque foi para uma mulher trans, que é a Alessandra Dundum. Eu acho que foi a primeira vez na cidade que uma mulher trans ganha o prêmio de Mulher em Destaque. E a gente mostrou que o nosso lugar é em todos os lugares, né? Não é só à margem da sociedade, porque 90% da população trans está na prostituição, porque o mercado de trabalho não se abre para essa população. O nosso espaço não é só na marginalidade, não é só no desemprego, mas também nas faculdades, nas escolas, tem que ser nas políticas públicas, tem que ser nos parlamentos. Também a gente tem 2 deputadas federais transexuais e a gente precisa aumentar essas cadeiras nos nossos legislativos, porque quando a gente não tem a gente falando por nós, é muito fácil, né, nos violentarem e a violência aumentar. Então, nesses 4 anos foi muito importante ter a Mandata Ativoz. A gente apoiou a parada LGBTQIAP+, a volta da parada depois de 11 anos, e isso é muito importante. Outra coisa que foi muito importante também é que a Ju foi uma voz importantíssima pela valorização dos profissionais de saúde, né, dos funcionalismo públicos, e a gente também, porque LGBT também é funcionário público, também é enfermeiro, técnico de enfermagem, a gente pautou o piso salarial para técnicos e auxiliares de enfermagem aqui da cidade de Osasco. E isso é muito importante. Então, a população LGBTQIAP+, se sentiu não só representada pela gente falar da população, mas também dos serviços públicos e da falta de serviços públicos para essa população. Muito bom. Nós estamos recebendo aqui no Parlamento Osasquense, no direto do plenário, o coletivo da Ativoz, que é representado aqui no Parlamento pela Juliana, e tem também o Igor e a Ângela, que trabalham ali nos bastidores para fortalecer a mandata e, evidentemente, trazer as pautas para discutir aqui no Parlamento Osasquense. E eu percebi no mandato do coletivo Ativoz que a cultura esteve sempre muito presente também aqui no Parlamento, das mais diferentes formas. Ângela, eu queria que você falasse um pouquinho de que forma a gente pode desenvolver a cultura na nossa cidade, inserindo todos os personagens, porque eu acredito que, quando a gente fala de cultura, a gente não fala só da elite, né? A gente tem muitas pessoas nas periferias, as pessoas que são talentosas, que têm o talento, que têm a predisposição para desenvolver algum trabalho cultural, mas muitas das vezes não consegue ser assistida. E por isso que a representatividade no parlamento, nos parlamentos, é importante para enxergar essas pessoas invisíveis. É igual o futebol, né? O futebol no passado era para todos. Os grandes jogadores a gente encontrava na várzea, ali jogando nos campinhos de terra, os grandes talentos. Hoje não encontra mais. Por isso que está essa decadência do futebol brasileiro. A gente não encontra mais esses talentos. E a cultura não é diferente. Como é que a gente vai enxergar lá um jovem, uma criança que tem esse talento, mas não tem oportunidade? Né? Eu queria que você falasse como pode ser fortalecido para que essas pessoas, esses talentos possam ser descobertos e se tornar, como eu vi vocês homenageando aqui, artistas que foram renomados fora do país, né, foram reconhecidos trabalhando em grandes novelas, né, em grandes emissoras. Quando eu falo grandes novelas, são novelas de grande alcance, que atinge todos os públicos, não é verdade? E é um artista que muitas vezes surgiu aqui da nossa cidade, não é verdade? Então, fala um pouquinho dessas homenagens que vocês realizaram e como fomentar a cultura numa cidade tão diversa como a nossa. Sim, eu acho que Osasco tem muito potencial, né? Tem muitos artistas famosos que saíram de Osasco, que a gente homenageou, sim, alguns, mas eu acho que o que falta mesmo é o investimento na cultura, da cidade na cultura. Haja vista, se a gente olhar a Escola de Artes, desde que a gente voltou aí da pandemia, está em estado deplorável, né? Não tem um acesso da comunidade para que possam ter mais artistas usufruindo da Escola de Artes. E a Casa de Angola, que está totalmente abandonada, né? Que é um espaço super importante
para a comunidade negra, né? Então, a primeira é a segunda. A segunda, a Casa de Angola é a segunda Casa de Angola do Brasil, então ela é muito importante. Ela está sem investimento nenhum. Então, acho que o que mais tem que se fazer em Osasco é investir, porque vontade, estudantes, jovens, eles querem fazer parte da cultura. E alguns conseguem, mas a cidade não dá essa oportunidade. E não só no centro, né, porque tem a Escola de Artes no centro, mas ela tem que expandir para a periferia. Tem que alcançar esses jovens na periferia, né, porque não só ser no centro, tem que atingir esses jovens na periferia. Acho que é um pouco disso. Ju, as formações, do ponto de vista de inserção mesmo no mercado de trabalho, passa muito pelo desenvolvimento educacional. A escola ela é a mola mestra do nosso país. Se passar pela escola, dificilmente essa criança vai ter a possibilidade de conseguir uma carreira no futuro. E eu entendo que a educação ela precisa também ser assistida. E na pauta de vocês tem educação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como o mandato de vocês trabalhou esse lado educacional, na base, para que as crianças, os jovens, possam, no futuro, representar, como a Ângela disse muito bem, representar a nossa cidade dos mais diferentes segmentos. Aqui nós tivemos, por exemplo, na Câmara Municipal, eu pude acompanhar, muitos atletas que foram homenageados, que conquistaram medalhas, a ginástica artística, né, o basquete subiu para a elite, agora vai representar Osasco na elite do basquete nacional. Nós tivemos o vôlei, que já é uma referência. O futebol, nem tanto. O futebol, infelizmente, caiu um pouquinho, mas a Osasco continua sendo sede da Copa São Paulo e no ano que vem vai continuar. Mas a educação é, sem dúvida, muito importante. Como é que você enxerga a educação? O que vocês pretendem, nesse decorrer dos próximos anos, mesmo não tendo mandato, para ajudar, de alguma forma, a nossa educação continuar se desenvolvendo, para que essas crianças possam ocupar cargos relevantes, quem sabe até aqui mesmo na Câmara Municipal de Osasco? A educação ela é a base da sociedade, assim como a saúde, são os dois serviços públicos que você passa mais tempo ao longo da sua vida. Porque, como eu, não estou na escola, no ensino fundamental, mas as minhas filhas estão. E eu sou professora, então a gente passa muito tempo pensando escola, vivendo escola enquanto indivíduo, assim como a saúde, como a gente sempre precisa e vai cuidar, enfim. A educação osasquense, e eu vou falar de uma forma bastante tranquila com relação a isso, que eu sou professora na rede municipal de São Paulo, mas eu conheço, por exemplo, professores, estudantes e as escolas de Osasco. Osasco ele tem uma boa educação. Eu vejo professores muito bem formados trabalhando na educação de Osasco. São professores que são entusiastas do que é ser professor, que têm amor pela profissão, que querem estar atuando na educação, que são aguerridos. E eu vejo acontecendo a educação formal nas escolas. Eu acho que o que falta é justamente esse incentivo. A Ângela falou em investimento, eu vou dizer incentivo a algumas práticas. Como, por exemplo, a gente pensar em inclusão. Hoje, o Osasco ele perde recurso do Fundeb, justamente porque ele não promove a inclusão e não promove concurso público. Isso afeta a vida do estudante com deficiência, também afeta a vida do professorado e afeta aí a chegada de recurso para o município. Tirando isso, a gente não tem grupos de incentivo que envolvam, por exemplo, uma parceria da educação, cultura, meio ambiente de forma efetiva. Porque, se tivesse, nós teríamos ônibus circulando pela cidade, levando as crianças aos parques, porque nós temos vários parques. Nós temos diversos espaços culturais. Por que isso não é englobado dentro da educação? Eu tive uma educação pública, de muita qualidade. Eu fui estudante de Osasco, da rede pública. Eu fui depois fazer Cefam, também aqui em Osasco, mas na rede estadual, que é a formação para professores. E a nossa formação foi toda baseada nisso, em estudo do meio. Isso eu aprendi muito com isso. Hoje, se eu sou quem eu sou, com bastante conhecimento, foi por causa do tipo de vivência que eu tive na escola. E eu acho que isso transborda para a vida pessoal, para a vida profissional, e transforma a gente em quem a gente é. Então, acho que falta esse olhar, esse investimento, mas também esse olhar sensível ao que tipo de cidadão que a gente quer formar para o futuro.
A gente precisa pensar nisso e transformar a sociedade a partir da educação. Eu sou professora, né? Então eu acredito muito na escola pública. Eu acredito que a gente tem, sim, um grande potencial. Os servidores públicos aqui de Osasco, eles estão sempre em luta para a melhoria do seu trabalho, melhoria para os seus alunos, e isso faz a diferença também. Então, acho que o nosso trabalho ele foi focado nos servidores, no trabalho, no conforto deles, para a vida digna, salarial e etc., mas também pensando nos alunos. A gente tem uma premiação que a gente passou aqui na Câmara, foi aprovado, que é uma honraria, que promove as escolas que têm trabalho antirracista, por exemplo, porque acho que a gente tem que transformar a sociedade a partir da educação e tem que ser assim também, dando valor para quem faz e promove esse tipo de mudança na sociedade. Olha, eu gostaria de ficar aqui 3 horas conversando com a Ju, com o Igor, com a Ângela, mas, infelizmente, nós temos um inimigo que ele é contundente, que é o tempo, né? Passou muito rápido. 30 minutos passa muito rápido. Mas a gente tem responsabilidade com o horário. Mas, antes de terminar, eu queria, evidentemente, deixar o microfone à disposição da Ângela. Ângela, qual a mensagem que você deixaria para todos os telespectadores e internautas que nos assistem, os seus eleitores? Acho que é uma mensagem importante de um legado que eu acho que ficará na Câmara marcado para sempre com a passagem do Coletivo Ativoz. Uma missão. Eu acho que, para nós, foi muito importante estar aqui. E acho que temos que deixar... Ai, tá difícil. Calma que a emoção veio à tona e é isso mesmo, né? A emoção faz parte do trabalho de vocês. Vocês promoveram a emoção aqui no Direto do Plenário porque representaram verdadeiramente. Então, não tem problema não, pode chorar. A emoção faz parte dos sentimentos de cada um de nós, né? Então, é representativo também. Eu acho que o mais importante é que a gente trouxe para a cidade essa ideia de coletivo, porque não adianta a gente ficar só esperando que o vereador faça alguma coisa, né? A gente tem que entender que a sociedade é que tem que mudar, né? Que as pessoas têm que lutar junto com o vereador, junto com todas as pessoas, junto com os professores, com os servidores públicos. Tem que acreditar que as mudanças só saem coletivas. Acho que a mensagem maior é essa. A gente consegue quer transmitir essa ideia mesmo, que a gente não muda nada sozinho. Igor, obrigado, viu, querido, pela sua participação. Qual a mensagem que você deixa aí para os seus seguidores, eleitores? Foi muito intenso a participação de vocês aqui na Câmara, de verdade. Obrigado, primeiramente. Acho que a gente tem que agradecer a todos esses votos que a gente recebeu, a todo mundo que participou ativamente das sessões, homenagens, audiências públicas com a gente, porque tem um movimento, né? A Ativoz não é só um mandato, é um movimento que vai para além do mandato. E a nossa luta continua também pela parada LGBTQIAP+, também pelos cursinhos Emancipas, que tem 2 cursinhos Emancipa na Zona Sul e na Zona Norte, pela educação pública. Está vindo novidade aí que a Juliana pode falar já já. E a gente não vai sair das ruas, a gente não vai sair da luta, a gente chama todo mundo para estar com a gente, porque nosso gabinete passa da Câmara para a rua, que é necessário a gente continuar na luta na cidade. Muito obrigado. Ju, obrigado por você ter aceito também o nosso convite. E você representou de verdade o nosso parlamento aqui, né? Parabéns pelo teu trabalho, pela sua intensidade e por tudo aquilo que você, junto com a tua equipe, apresentou com propriedade, independente do lado. A gente não está observando a questão político-partidária aqui, nem a posição política, mas sim as pautas foram discutidas e como foi apresentado também. Então, eu não tenho dúvida que foi uma contribuição significativa que enalteceu e, evidentemente, trouxe nobreza para o nosso parlamento. Eu que agradeço. Para mim é um prazer imenso ter ocupado esse espaço durante esses 4 anos. Eu fico muito emocionada de lembrar da nossa trajetória, como a gente começou. Eu morria de medo de falar no microfone. Eu não conseguia abrir a boca. Eu abria, mas porque precisava, mas ficava tremendo por dentro. A nossa evolução enquanto pessoas que enxergam a cidade.
E eu fico muito feliz de que a gente teve um acompanhamento da população. Esse crescimento de número de votos é muito significativo. Então, agradecer a todas as pessoas que também não conseguiram votar na gente, porque tinham compromisso com outras pessoas, mas que estiveram do nosso lado também em momentos difíceis. Eu deixo aqui na Câmara diversos amigos queridos, muitos, toda a Câmara Municipal, a equipe de trabalhadores, todos os vereadores que foram receptivos às nossas pautas, mas também aqueles difíceis, que a gente achava que seria impossível, que me acolheram, que até hoje são queridos, e eu os trago como amigos para o resto da vida. Eu acho que eu nunca vou esquecer dessa experiência. Foi enriquecedora. Agradeço a população por ter me deixado passar por isso aqui e ter deixado representá-los também. Agradeço a equipe Ativoz, os nossos co-vereadores. A gente mudou muito de quando a gente começou para cá. E quem ficou até o final é muito guerreiro, porque não é fácil ocupar esse espaço. Não é fácil ser alvo de uma sociedade machista, homofóbica, racista. E a gente resistiu até o final, com a sanidade mental quase intacta. É isso aí, parabéns ao coletivo, parabéns à Câmara Municipal de Osasco, e agradeço a toda a nossa produção que está aqui por trás das câmeras. Ninguém faz nada sozinho, tem toda uma equipe, não é um exército, né, mas é uma equipe bem qualificada que nos ajuda a apresentar. Então, Deus abençoe a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência, continue seguindo a TV Câmara Osasco no YouTube, no Facebook, para que a gente consiga levar até vocês jornalismo com responsabilidade. Essa é a nossa missão aqui no Poder Legislativo. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.